aí o Joel nessa reunião e agradecer pelo espaço aí da gente estar colocando um pouquinho aí da nossa participação, tá? No dia de hoje. Obrigada e boa reunião a todos. Obrigado. A palavra, Joel, por favor. Obrigado. Parece que tem algum microfone aberto aí, se puderem dar uma olhadinha, está dando algum ruído aqui para mim. Sim. Não sei sim. quem que está com o microfone aberto, que está dando isso. Obrigado. Então, gente, em primeiro lugar, obrigado pela oportunidade de estar dialogando aqui com vocês. Inicialmente, nosso presidente Veras, obrigado pela oportunidade. Né? Saudar também a presidente Carminda, o Zé Carlos, né? Você não é o presidente de direito hoje, Zé Carlos? Zé Paulo, desculpe, Zé Paulo, estou trocando os nomes aqui, Zé Paulo. Há tanto tempo conhecendo o Zé Paulo, chamando de Zé Carlos aqui, já estou trocando as bolas aqui. Zé Paulo, você não é o presidente... O Zé Carlos está participando. O Zé Carlos está aqui também, né? O Zé Carlos está aqui. O Zé Paulo, você não é o presidente de direito, mas você é o presidente de honra do Sindicato dos Tecnólogos, né? Quem é presidente sempre é presidente. Obrigado, Zé Paulo. O Dário também, grande parceiro nosso, obrigado, Dário. E também o Gomes, onde é que está o Gomes? A telinha vai mudando aqui, o Gomes estava aqui agora há pouco, cadê o Gomes aí? Nosso presidente da federação, né? Também está aí conosco, é um prazer imenso estar dialogando com cada um de vocês, né? Sinto-se todos aí saudados aí e abraçados dessa oportunidade de a gente debater, né, os temas aí de interesse de vocês. A questão, Vera, já indo assim de maneira mais objetiva para aquelas questões que vocês pontuaram, né, eu gostaria de resgatar um pouco que a gente tem uma história sempre ligada com os cursos de tecnologia. Talvez poucos saibam, eu não sou tecnólogo, eu sou técnico em edificações e engenheiro civil. Mas eu fui professor e coordenador de 2 cursos de tecnologia durante muitos anos. Um em logística e outro em gestão da qualidade. Numa escola importante do estado de Santa Catarina, Sociesc, Sociedade Educacional de Santa Catarina, e fui durante muito tempo professor e coordenador. Então, a gente tem já esse conhecimento aí, já na própria área de formação. E a gente sabe a amplitude dos cursos de tecnologia, que não são cursos apenas do sistema Confea CREA Mútua, são cursos que também são de outros segmentos, de outras áreas. Isso, por um lado, é bom, e por outro lado, às vezes, traz alguns desafios extras aí para nós, o fato de impactar em outras áreas também. Mas esse carinho a gente já traz de longa data, temos essa relação excelente, né, com todos vocês, mas em particular com o Zé Paulo, em São Paulo, né, já estivemos juntos em várias outras caminhadas aí com o Zé Paulo, com o Sindicato dos Tecnólogos, né, do Estado de São Paulo, com o Dário também, Espírito Santo, né, sempre parceiros, o Gomes, agora eleito, não sei se oficialmente já tomou posse, você já é o presidente de direito, já é de direito, sabia que estava eleito, não sabia se já tinha tomado posse, né, mas o Gomes também grande parceiro, com cada um de vocês, e em especial aí o sindicato do Acre como um todo. Então, quando a gente fala da regulamentação, que vocês pediram, são 2 caminhos da regulamentação que vocês colocaram. Um é a questão de projeto de lei, que a gente fala de Congresso Nacional, e outro a gente fala de resolução, né, que daí é o CONFEA. Vou começar pela parte da resolução, da revisão da 313, né? Isso a gente, logo que nós assumimos, a gente chamou os representantes dos tecnólogos, a federação, chamamos o Sindicato de São Paulo, inclusive fomos fazer uma visita na FATEC, na direção da FATEC, para conhecer os cursos lá de São Paulo. A quantidade de cursos é bastante significativa, a importância da FATEC, né, da Faculdade de Tecnologia do Governo de São Paulo, é fundamental para o desenvolvimento do Estado e na formação de novos profissionais. A partir desse grupo de trabalho que nós criamos no âmbito da presidência, gerou a necessidade de nós formalizarmos no plenário o grupo de trabalho, né? Por que é importante formalizar no plenário? E é importante aqui esclarecer para vocês o rito administrativo de mudanças de resolução.
né? Não sei se todos conhecem qual que é o rito legislativo de qualquer resolução no Conselho Federal, no CONFEA. Uma resolução, ela para chegar no plenário, ela não é uma proposta da presidência, ela tem que passar por uma comissão permanente. Uma das 5 comissões permanentes tem que propor, né, uma alteração na resolução, né, e ela passa pela Comissão de Normas e Procedimentos, Organização, Normas e Procedimentos, que é a CONP, obrigatoriamente, e daí ela vai a plenário. E para ser aprovada em plenário, ela precisa ter 12 votos favoráveis, né? Ela precisa ter a votação, o voto qualificado, que a gente chama. Então, não é ter a maioria simples para aprovar como qualquer decisão plenária. Decisão plenária, nós somos 18 conselheiros federais, se 13 conselheiros votarem, 7 votarem a favor e 6 votarem contra, das 7 a 6 está aprovado aquela proposta, não tem problema, é maioria simples. Independe de quantos votarem, se está presente, se abstém, se não abstém, maioria simples. Quando nós falamos de resolução, e aí não é só a resolução de vocês, é qualquer uma das resoluções que passam no plenário, ela tem que ter obrigatoriamente 12 votos favoráveis. Se são 18 conselheiros e se tiver 11 a 7, por exemplo, 11 favoráveis e 7 contrários, automaticamente a resolução está rejeitada. Ela tem que ter voto qualificado. Aqui eu já destaco a importância da mobilização e da organização, né, que nós precisamos ter através dos sindicatos, através da federação, do Gomes, aí, do Dário, que estão à frente da federação, através do Colégio de Presidentes, o Dário colocou muito bem, nós temos muitos parceiros da tese dos tecnólogos no Colégio de Presidentes, o Jorge vai ser um excelente parceiro, Dário, é importante que o Jorge esteja também no Colégio de Presidentes, o Vinícius em São Paulo, Zé Paulo, é importante, né, que ele também esteja, também uma pessoa que apoia bastante, né, como aí no Acre também, o presidente Carminda apoia bastante a causa, né, dos tecnólogos. Então, nós precisamos ter essa mobilização, porque nós, a partir daquele grupo de trabalho, né, acompanhado aí pela federação, acompanhado pelo Zé Paulo também, representando o Sindicato de São Paulo, acompanhado pelo Dário, foi agora instituído o grupo de trabalho no âmbito da CEAP, da Comissão de Educação e Atribuição Profissional, que é de onde pode sair uma proposta de revisão de resolução, de uma comissão permanente. Então, a partir do grupo de trabalho, a CEAP pode, né, propor uma revisão da resolução, dela passaria pela CONP, né, que a CONP vê só a parte mais da legalidade, né, e aí submeteria ao plenário. E quando submeter ao plenário, a gente tem que ter essa mobilização para fazer a aprovação através desse quórum qualificado. Então, eu creio que avançou bem essa questão da revisão da 313, vocês sabem melhor do que eu, que não é consenso absoluto isso, porque tem forças, às vezes, contrárias, né, que tentam segurar, mas a gente está vencendo uma a uma desse compromisso que nós temos aí com os tecnólogos. Então, agora está no âmbito da CEAP, esse grupo de trabalho é da CEAP, ele foi proposto, foi aprovado, e se eu não estou enganado, a primeira reunião vai ser no dia de manhã, a reunião de instalação, ela será no dia de manhã, pelo que eu fiquei sabendo, né? Elas já vão fazer as reuniões virtuais para não esperar aí a possibilidade de reuniões presenciais, para dar um pouco mais de celeridade, para dar agilidade à questão desse grupo de trabalho e depois, logicamente, a consequência, a proposta de revisão da resolução e daí submeter ao plenário. Então, nesse quesito, Veras, eu creio que avançou bem, o que a gente tinha compromissado, a gente está cumprindo, claro que não concluímos o trabalho ainda, ele está em andamento, mas está dentro da normalidade, dentro do rito, ele está então na CEAP, como nós precisávamos internalizar, né, isso nós tínhamos conversado bastante, né, com os representantes que estavam no GT, que não poderia ser uma proposta direto do presidente para a plenária, porque as resoluções têm um rito, como ela vai ter que depois, antes de ser votada na plenária, tem um período que ela entra em audiência pública, né, quer dizer,
é dado o conhecimento da resolução, vêm as sugestões, né, antes dela ser votada efetivamente no plenário. Então, essa questão da resolução ela está caminhando bem. Na questão do Congresso Nacional, a gente também tem o interesse de que seja feita toda essa regulamentação. Eu tenho colocado em vários segmentos, e não é só aqui no grupo dos tecnólogos, Veras, que eu tenho colocado a importância do acolhimento dos tecnólogos dentro do sistema profissional. Eu estava, semana passada, numa reunião com o pessoal da Engenharia de Segurança do Trabalho, com a ANEST. E um dos temas que nós tratamos, e ficou acordado, e é uma notícia boa para vocês, e precisamos avançar, Gomes, na negociação da FNT com a ANEST, lá com o Benvenuto, né, do Rio Grande do Norte, nós falamos do tecnólogo de segurança do trabalho, para que ele também tenha acolhimento dentro, né, da área da segurança do trabalho e não tenha nenhum empecilho. E eles têm todo o interesse de fazer esse acolhimento e essa pacificação do tecnólogo, como nós temos os técnicos de segurança do trabalho, que permanecem no sistema, e a própria ANEST se comprometeu também de fazermos reuniões com os técnicos de segurança do trabalho, e que eles possam ficar dentro do sistema, até porque também tem, de diversas profissões, sempre o interesse de, às vezes, criar conselhos próprios. Claro que isso é legítimo, qualquer categoria tem o direito de pleitear-se, entender que é mais adequado, mas eu, enquanto presidente, né, nesse momento licenciado para disputar a reeleição, mas enquanto estava exercendo o mandato e uma vez reeleito, né, esperamos ser reeleitos. Agradeço as demonstrações aí também de carinho, né, mas, Dário, eleição é só quando fecha a urna, então temos que trabalhar duro aí pela reeleição, mas reassumindo, né, eu sempre vou defender o quê? Eu vou defender a unidade do sistema. Eu não quero que ninguém saia, eu não quero que os tecnólogos saiam, eu não quero que a engenharia elétrica saia, eu não quero que a engenharia civil saia, eu não quero que a economia saia, eu vou defender sempre a unidade, porque eu vejo que se nós estivermos unidos, né, dentro dessa grande área temática do sistema Confea-CREA, que é multiprofissional, e isso é uma riqueza muito grande, nós, com certeza, vamos avançar mais. Claro que respeitamos também todos os movimentos que vão numa linha contrária, né? Mas eu sempre vou continuar defendendo obrigatoriamente a permanência de todos. Então, esse acolhimento dos tecnólogos a gente sempre quer fazer, como estamos fazendo aí ao longo do tempo. Então, no Congresso Nacional, também da revisão da lei, lá se torna mais complexo, porque a lei não é uma lei de tecnólogos do sistema Confea-CREA. Lá é uma lei ampla de tecnólogos. Então, entram outras discussões, os tecnólogos da área de saúde, né, os tecnólogos da área de administração, né? Então, entram outros tecnólogos da área do direito, né? Então, entra outra regulamentação, porque a regulamentação lá não é uma lei tecnólogos do sistema Confea-CREA, é tecnólogos de maneira bem mais ampla. Então, nós temos que agir ali sempre com bastante cuidado, porque se de um lado pode ser bom, que a lei é mais ampla, de outro lado, né, a gente pode ter muitos aliados, mas também podemos ter forças contrárias também do outro lado, né, que não são dentro do sistema Confea-CREA. Então, esses são os dois temas iniciais que vocês colocaram. E a questão da federalização, acho que é do conhecimento dos senhores, nós aprovamos no plenário, né, uma proposta que foi negociada com o Ministério da Economia. Né? Por que o Ministério da Economia? Por conta de que os conselhos, todos os conselhos profissionais, agora eles estão afetos ao Ministério da Economia, depois que foi extinto, né, o Ministério do Trabalho. Então, negociamos com o Ministério da Economia a federalização. Por quê? Porque essa proposta de federalização ela não pode ser apresentada diretamente no Legislativo, porque como ela é uma proposta que gera despesa, mesmo não sendo despesa da União, mas ela gera despesa, porque é aumento de conselheiros, ela obrigatoriamente tem que ser proposta só pelo Executivo. Então, para não ter vício de origem,
né? Não adiantaria um deputado apresentar, porque ela seria arquivada na CCJ por vício de origem. Então, nós negociamos com o Ministério da Economia e com o Gabinete da Presidência da República, e foi encaminhado o projeto de lei, né, que cria ou que propõe a federalização. E aí, de que forma que foi? Nós estabelecemos, dentro do princípio da economicidade, né, o plenário mínimo que nós entendemos. É um representante de cada unidade da federação, são 27 unidades, então 27 representantes. Mantivemos os 2 representantes de instituições de ensino, um do grupo Engenharia e outro do grupo Agronomia, como é hoje, e colocamos a representação dos tecnólogos, que daí seria uma eleição a nível Brasil, né, dos tecnólogos, para que tenha a representação no plenário do federal. A gente já sabe que em muitos plenários regionais, como é o caso do Acre, que tem percentualmente uma representação bastante significativa, no Espírito Santo, São Paulo, né? Estados que já têm a representação em plenário, a gente incentiva, inclusive, que em outros estados também tenham essa representação, isso ajuda muito a tese, isso ajuda muito a causa, né, de estarem mobilizados. Mas, no plenário do federal, não tem, né, não tem nesse momento, e nós vamos, daí com a aprovação desse projeto de lei, conseguir ter o tecnólogo como representante do plenário. Esse projeto de lei foi, então, encaminhado pela Presidência da República, agora, no início, ao longo do mês de março, não lembro a data exata que ela foi entregue na Câmara dos Deputados, né, mas foi no Congresso agora no mês de março. Por conta aí dessa paralisação temporária do Congresso, o projeto não tramitou ainda na celeridade que nós gostaríamos, mas nós temos o compromisso da nossa frente parlamentar mista da engenharia, da infraestrutura e do desenvolvimento nacional, que é uma frente que nós recriamos em 2018 com 180 deputados e senadores, e eles já têm o compromisso conosco de aprovar esse projeto da federalização. Então, acredito que esse projeto da federalização ele vai ter uma velocidade, né, nas comissões que tem que passar, né, dentro do Congresso, e as votações que tem que ser feitas de maneira muito rápida. Por 2 motivos. De um lado, porque nós temos a mobilização da nossa frente parlamentar favorável, que já nos coloca aí em torno de 180 senadores e deputados, e de outro lado, porque como é uma proposta já avalizada pelo Executivo, a base do governo também não vai fazer nenhuma objeção na aprovação dessa proposta, porque é uma proposta que veio também do governo. Então, a gente acredita, né, que não deve ter grandes objeções aí com essa proposta. A gente acredita que talvez esse ano ainda a gente tenha aprovado, então, o projeto de lei, né, com a federalização, que a gente chama, né, que seria de ter os 27 estados e Distrito Federal representados, os tecnólogos representados e as instituições de ensino representadas. Eu acho que, Veras, do que você tinha me pontuado, acho que eu comentei de todos. Se eu esqueci algum item, Passos, daí você também me complementa, mas eu acho que do que foi pontuado inicialmente, né, eu fiz aqui os comentários, e a gente pode avançar para outras eventuais perguntas ou mais esclarecimentos desses pontos, se necessário. Obrigado por enquanto. Bom, por mim, esses pontos foram esclarecidos e estamos satisfeitos, te agradeço mais uma vez. E agora o Passos, como moderador, deve ter algum colega nosso que queira fazer alguma pergunta para a gente conversar mais um pouquinho. Temos bastante tempo, aí o Passos agora vai coordenar esses trabalhos. Vai, Passos. Ô, Passos. Está sem som aí, Passos. Acho que você não ligou o microfone. Desculpa. Realmente estava desmarcado aqui meu som. Então, gostaria de agradecer mais uma vez, em nome dos tecnólogos aqui do Acre, toda a participação de todos, e a brilhante explanação do presidente do licenciado do CONFER, Joel, e ele está à disposição de todos nós. Quem quiser fazer algum tipo de pergunta, o Dário já se coloca como primeiro a perguntar, e aí, em seguida, quem quiser fazer alguma consideração,
faz uma manifestação, levanta a mão, coisa do gênero. Depois o Zé Gomes também quer fazer uma consideração. Então, pela ordem, fica o nosso amigo Dário e José Gomes. E aí, aqueles que forem se manifestando, levantando a mão, eu vou listando aqui e em seguida dou a palavra para fazer os questionamentos e considerações que quiserem, entendeu? Pois não, Dário. Bom, posso dizer de que a gente se sente cada vez mais motivado nesse nosso, eu digo, novo relacionamento com o CONFEA, ao ouvir o presidente Joel se manifestar dessa maneira. Eu acho que nos agrada e, na verdade, nos inspira a confiança de que a relação que nós estamos estreitando com o Joel está nos conduzindo a essa situação. Eu acho que não é de comprometimento, mas de parceria, de fato, por uma categoria importante no sistema que precisa ser conhecida e respeitada pelo que é. Ela não é mais do que ela pode ser e todo mundo tem que saber disso. E, inclusive, os engenheiros civis, que são os mais ferrenhos adversários, têm que saber que a gente tem limite e que a gente quer ser parceiro. A gente não quer explodir, ver a coisa explodir, jogar uma bomba em cima do Supremo Tribunal Federal, como fazem os radicais. A gente quer que tudo dê certo e que nós estejamos juntos no momento que isso acontecer, que tudo dê certo para todos nós dentro do CONFEA. A gente falar, presidente Joel, que houve inicialmente uma proposição naquele grupo de trabalho que não caminhou, mas eu vou só apenas citar ela, que poderia haver com o projeto de lei que está lá tramitando, 2245, um desmembramento igual aconteceu no projeto de lei que criou que regulamentou a profissão dos técnicos de nível médio. Por exemplo, o projeto 90.922, que eu sou técnico agrícola, por isso que eu conheço, ele definiu em cada artigo quais eram as atribuições e onde que atendia cada profissão, os técnicos agrícolas, industriais e tudo mais. E aí eu fui um dos que cheguei a falar na reunião do EGT em 2018, que também no 2245 poderia ter criado essas divisões, o que cabia aos tecnólogos da engenharia, os da administração, da química, mas aí surgiu uma outra proposta que é de um novo projeto só para nós. E aí eu estou passando a acreditar que o PLS no Senado, a gente consegue, com o apoio do CONFEA, se o CONFEA de fato se vai se dedicar a esse apoio de dar celeridade a uma tramitação, assim como a gente sabe que é fácil a tramitação da federalização por conta de não haver polêmica, não haver contrário, e aí a gente acredita que um projeto só no Senado que contemple os profissionais tecnólogos da engenharia e agronomia, não haja conflito, e se o CONFEA, que é o único interessado na parte, estiver de acordo, ele vai fluir com a mesma velocidade que diz o presidente que vai fluir o da federalização. Então, eu estou passando a ter esse entendimento de que será melhor realmente para os tecnólogos da engenharia resolver de vez por todas essa situação de regulamentação da profissão. Há outras profissões de tecnólogo que têm projetos encaminhados também da mesma forma que nós vamos desmembrar o nosso. Então, eu acho que é muito justo que nós passamos a ter esse entendimento de que esse projeto, Joel, com o apoio de fato, é isso que é a minha questão. O CONFEA vai de fato, a partir do momento que trabalhar conosco essa proposta de um novo projeto, vai de fato nos dar esse apoio explícito e com a tramitação mais acelerada. E a outra coisa, o meu entendimento, Joel, era que esse GT ele fosse apenas para tratar da proposição desse projeto de lei para o Senado. Mas você me faz ver, e eu não estava tendo esse entendimento, de que ele também nasceu na Comissão de Educação e ele vai reestudar a proposta já apresentada, né, quer dizer, aprovada o requerimento, né, a proposição do requerimento do GT Tecnólogo de 2018, GT Tecnólogo do CONFEA, né? Então, esse GT, melhor dizendo, vai também trabalhar, além do projeto de lei para o Senado, também a discussão da nova resolução
que vai substituir a 313? Esse é o meu questionamento. Joel. Obrigado. Posso responder já, Passos? Um a um, Pode. acho que fica melhor. Não. Pode responder automático, porque senão fica muito espaçado, você pode... eu gostaria de dizer o seguinte, que pode se inscrever pelo chat aqui, quem deseja falar, para me organizar a vez, tá? Depois, então, o José Gomes é o da vez. Em seguida, as respostas do colega Joel. E eu gostaria de dizer também que todos fizessem as suas perguntas de maneira mais sintética, mais abreviada, para não alongarmos muito o tempo, tá ok? Obrigado. Joel. Perfeito. Bom, Dário, primeiro eu quero reforçar uma questão importante que eu falei anteriormente, que eu preciso da ajuda da mobilização de vocês também. O presidente do Confeia, ele tem coisas que ele não resolve sozinho. Vocês sabem que o nosso sistema tem um sistema de câmaras, né? Um sistema de plenários, como aí no regional vocês sabem que tem as câmaras especializadas, tem uma plenária, a presidente, né, ela não tem o poder absoluto sobre algumas questões, porque ela depende de uma mobilização de plenário. Da mesma forma no plenário do federal. Então, quando você fala, teremos o apoio do Confeia, mas o que é o Confeia? Né? Para ter um apoio institucional de um projeto de lei, nós temos que aprovar esse apoio através da CAIS, que é a Comissão de Articulação Institucional do Sistema, né, da CAIS, né? Inclusive o coordenador do GT agora é o coordenador da CAIS, é o conselheiro João Pimenta, né, que é do Distrito Federal, ele é o coordenador do GT, pelo que eu me recordo de cabeça aqui, acho que é isso, né? É isso. E ele é o coordenador da CAIS. Então, a CAIS analisa projetos de lei, todos, daí não é só do tecnólogo, obviamente, todos os projetos de lei, e ela submete ao plenário. O plenário aprovando, e daí a maioria simples, né, o apoio a um projeto de lei, aí eu, como presidente, fico absolutamente à vontade de ir ao Congresso Nacional e fazer a defesa. Mas tem a necessidade da gente fazer essa articulação, né, e essa composição para aprovar esse apoio de um projeto de lei, porque eu não posso, o plenário não dando esse apoio, eu não posso fazer o apoio, porque seria uma insurgência contra uma decisão coletiva, colegiada, né? Então é importante a articulação, e daí cada estado que tem o seu conselheiro federal, como o Acre, que tem, né, o conselheiro federal, como Espírito Santo, que tem o conselheiro federal, né? São Paulo, que tem conselheiro federal, Sergipe, estou vendo alguns estados aqui que estão presentes, né? Que tem, obviamente, seu conselheiro federal. Então, essa articulação, Dário, é importante, porque senão parece assim, olha, tudo só na caneta do presidente ele resolve. Não, tem algumas coisas que sim, mas tem algumas coisas que nós temos que trabalhar em conjunto pela mobilização, senão a gente não consegue atingir esse objetivo. Quanto à revisão da resolução e o projeto de lei, eu entendo, Dário, que uma coisa está intimamente ligada à outra, porque nós estamos falando de atribuições dos tecnólogos, né? Só que nós estamos falando da atribuição do tecnólogo regulamentado por resolução, então é revisão da resolução. E nós estamos falando de regulamentação de atribuição dos tecnólogos de maneira mais perene, que seria através de uma lei federal, né, de um projeto de lei, né? Então eu vejo que os dois temas, eu não tenho como dizer, olha, não, eu vou trabalhar na revisão da resolução por um caminho e no projeto de lei por outro caminho, seria uma incoerência. Para mim, quando você resolve um, você resolve o outro. Quer dizer, se você tiver uma boa proposta de projeto de lei, de revisão de atribuição, né, que conste na lei, isso daí é basicamente o que vai constar na resolução, né? Que no primeiro momento a gente está fazendo por resolução, mas depois nós queremos que tenha no projeto de lei, porque estando na lei, daí não precisa da resolução. Estando na lei não precisa, mas elas estão intimamente ligadas. Agora, no andar da carruagem, a gente pode ver o que é mais interessante, se é concentrar esforços no projeto de lei, se é concentrar esforços na revisão da resolução. Acho que daí a gente construindo dia a dia, em conjunto com vocês, né, aquilo que se vislumbrar mais
interessante para o coletivo, né, em particular para o grupo de tecnólogos. Mas eu não consigo olhar para a resolução sem olhar para o projeto de lei. E não consigo olhar para o projeto de lei sem olhar para a resolução, porque, para mim, no fundo, é a mesma coisa. Então, quando se fala, mas o GT vai discutir o projeto de lei, mas se ele harmonizar o projeto de lei, ele harmonizou a resolução. Daí a gente pode já estar harmonizado, daí é só aprovar. E se ele harmonizar a resolução, ele já harmonizou o projeto de lei, que uma coisa está ligada à outra. Por isso que eu não consigo olhar separado nenhum GT que fale, ó, eu vou fazer um GT, vamos brincar aqui, um GT para o projeto de lei e um GT para a resolução. Para mim não faz sentido. Ele é um GT só que tem que tratar do tema na atribuição profissional do tecnólogo. E aonde que nós temos que regulamentar isso? Em 2 locais. Em lei federal, que é Congresso Nacional, e em resolução, que é a nossa regulamentação interna. Mas o tema é o mesmo. Por isso que eu não... Quando eu falo do GT, para mim, é os 2. Ela tem que tratar dos 2, né? Pode aí o tempo e movimento ser um pouco diferente, como estratégia e tal, mas o tema central é o mesmo. Então, acho que é isso, Dário. E essa questão da mobilização, que eu preciso da ajuda de vocês na mobilização, principalmente com os conselheiros, né, e a articulação. E aí, Gomes, a FNT vai ser fundamental nesse processo, né? Eu já tenho um compromisso com a FNT de estar mais presente no Confea, já falamos com o Gomes aí, e a gente vai articular isso através da federação para estar mais presente, não só dentro do Confea, como no Congresso Nacional, quando tiver os temas aí de interesse, né, dos tecnólogos. Agora, Dário, eu vejo que essa estratégia do Congresso, da gente desmembrar a legislação dos tecnólogos por conselhos, né, por áreas, digamos assim, grandes áreas, ela é mais interessante porque se você mistura todo mundo, o tecnólogo de saúde com o tecnólogo de engenharia, com o tecnólogo de direito, vai ser difícil sair um acordo mesmo entre os deputados, né? Porque daí o Congresso é um ambiente político, normal, né? E é um ambiente de negociação por natureza. Então, se você tem muitos interesses no mesmo projeto de lei, é muito mais difícil você conseguir harmonizar e principalmente ter maioria para aprovar, né? Porque a tendência daí é você ter maioria para rejeitar, porque cada um fica insatisfeito com uma parte e aí se une pela rejeição e não pela aprovação. Então, se ele for separado, e como você falou, se ele for só da engenharia, da agronomia e das geociências, e tendo apoio de vocês e tendo apoio do Confea, não há por que ele não tramitar rapidamente na casa. Agora, se ele tiver o pessoal da saúde, por exemplo, pode ser que eles queiram travar o projeto e aí não tem força que faça movimentar, porque de um lado trava, de outro trava, e daí é mais complicado. Acho que é isso nesse momento aí, Passos. Obrigado. Então, agora eu vou passar a palavra para o nosso amigo lá da Federação Nacional, presidente, né, empossado, recém-empossado, José Gomes, e logo em seguida para o tecnólogo Nascimento. Ok? Aí, após o José Gomes fazer a sua pergunta, o Joel responder, aí o Nascimento entra. Obrigado. O teu telefone, o teu microfone. Está desligado o microfone dele. Teu microfone. Aê! Bem, pessoal, boa tarde aí. Em primeiro lugar, gostaria de me apresentar. Sou José Gomes de Andrade Filho, presidente da Federação Nacional dos Tecnólogos, recentemente eleito. A gente já vem nessa luta há um bom tempo. E a cada dia que se passa, a gente percebe que mais tecnólogos estão chegando para poder nos ajudar nessa luta. E o apoio do Conselho Federal é indispensável. Tá? Tivemos várias reuniões com o Joel, com o candidato à reeleição,
e a gente, para mim está claro, todas essas questões que foram colocadas aí, foram respondidas. Está claro. Efetivamente, o que a gente tem que fazer é desenvolver o trabalho. É como ele mesmo disse. A gente tem que estar próximo. Tem que estar próximo, porque só assim a gente consegue construir. Eu não tenho pergunta nenhuma a fazer, ok? Obrigado, Gomes. O nosso compromisso já assumido de tempo aí com a FNT para a gente poder fazer essa grande mobilização aí pelos tecnólogos. Obrigado, Gomes. Ok, obrigado a você. Então, Nascimento, por favor, Nascimento, a sua pergunta, se apresente. Pessoal, tem que, quando for falar, tem que desativar o mudo, tá? Para ficar ativo o teu microfone, para termos acesso tem que desativar o teu microfone, senão ninguém não consegue ouvir. Ok, gente, desculpe aí o transtorno. Nada, pode falar. Mas... Boa tarde a todos. Agradeço aí o convite feito pelo nosso querido Dário aí. Cumprimento os demais colegas tecnólogos, José Gomes, da FNT, todos os demais tecnólogos, o senhor Joel, que está aí disposto a conversar com todos nós. A gente tem na realidade, não é uma dúvida, né? É uma pergunta singela, né? Então, senhor Joel, no caso de uma resolução sendo favorável à isonomia para os tecnólogos, o senhor apoiaria? Né? Eu vou fechar o raciocínio, né? Penso que um projeto de lei hoje é inviável, né? Devido à pandemia e também pela demora que, no caso do tecnólogo, a gente sabe que tem 13 anos que tramita o PL 2245, né? Eu me formei em 2008, né? E, assim, hoje a gente quase não consegue exercer a profissão por conta das limitações que são impostas a nós tecnólogos, né? Essas limitações são perenes, todos conhecem. Somos profissionais de nível técnico, superior e pós-graduado, né? A grande maioria dos tecnólogos está nessa condição. Mas dificilmente a gente consegue exercer a nossa profissão. Em algum momento a gente tem que exercer mais de uma profissão para poder trabalhar. Então, em nome de todos os tecnólogos que estão passando por esse problema, né, eu gostaria de ver se o senhor tem uma opinião sobre isso, né? Se de verdade é melhor prestar atenção na isonomia, algo que já esteja pronto aí dentro do Conselho, ou se vale a pena a gente investir em um projeto de lei, né? Lembrando que a gente vai ter um tempo muito longo para resolver isso. Agradeço a todos aí, né? Estou à disposição, o MNT está à disposição de todos, somos um movimento popular, né? Pacífico, né? E agradeço a oportunidade. Obrigado, Nascimento. Nessa questão, eu vejo que o tema ele é idêntico da lei e da resolução. Eles estão próximos, que foi quando eu respondi ali para o Dário, né? Porque se refere à atribuição profissional, né? Qual que está mais fácil? Claro que é interno do sistema, porque só depende do sistema para aprovar. Eu entendo que esse provavelmente vai ser o mais rápido. Até porque se nós não tivermos uma aprovação interna no sistema, não teria também aquele apoio que o Dário perguntou para um projeto de lei no Congresso Nacional. Mas eu vejo que nós temos que trilhar os dois caminhos. O importante é que tenhamos neste coletivo, e aí não é a posição do presidente Joel de que deve ser assim, o que deve ser assado, por isso que tem o grupo de trabalho, por isso que tem essa proposta, né, que está em andamento. Amanhã tem a primeira reunião, né, do grupo de trabalho, uma reunião remota. Se eu não estou enganado, está no grupo de trabalho daqui que está presente na reunião o Gomes e o José Paulo, né? Acho que é isso que estão no grupo de trabalho. São 5 membros, 3 especialistas e 2 conselheiros federais, que é o formato, né, dos grupos de trabalho. Então, são 5 membros, né, e eventualmente podem chamar depois outras pessoas como para complementar, né, informações, mas a princípio são os 5 membros. Então, o que sair desse grupo de trabalho vai ter todo o meu apoio.
né? E a gente vai trabalhar para aprovar isso no plenário, né? Sobre a forma da revisão da resolução, Nascimento. Mas o que eu preciso é da articulação de vocês, porque sozinho eu não consigo fazer tudo isso. Vocês não podem também transferir assim, olhe, está nas suas mãos. Se dependesse só da assinatura do presidente, a resolução, tudo bem, aí seria uma decisão exclusiva do presidente. Como ela é uma decisão de plenária, e como falei no início, de votação qualificada, que tem que ter 12 votos favoráveis, eu preciso da ajuda de vocês, e aí é importante a federação, é importante acho que é o Movimento Nacional de Tecnólogos, né, Nascimento? Eu até gostaria, em outro momento, de conhecer mais o movimento de vocês, de aproximar mais, né? Eu não conheço ainda o movimento, como eu tenho muita proximidade com a federação, tenho muita proximidade com o Sindicato de São Paulo, tenho muita proximidade com o Sindicato do Acre, o nosso contato sempre é fácil, tanto que aqui o sindicato pediu para marcar uma reunião, acertou lá com a minha assessoria, já agendamos a reunião, como a federação sempre que pede espaço tem, como o Sindicato de São Paulo sempre que pede tem, como eu quero abrir esse canal também com vocês, né? Conhecer e com certeza vão ter esse canal, não há nenhum problema. Sempre que a gente tiver pautas construtivas, nós estaremos juntos. E da tua pergunta, então, para finalizar, o que esse coletivo encaminhar vai ter o meu apoio para a tramitação o mais rápida possível dentro do Confea. E eu, particularmente, acho que uma revisão de resolução ela é mais rápida do que a aprovação de um projeto de lei. Porque a aprovação de um projeto de lei, a gente define o que a gente quer, conversa com um deputado parceiro para ele apresentar o projeto de lei, porque esse poderia ser apresentado direto por um deputado, e daí tem toda uma articulação dentro do Congresso, e que a lógica dentro do Congresso, a lógica temporal, a lógica política, ela varia. Ela não é... Acho que deu uma travadinha, voltou o som aí? Alô? Oi? Voltou o som? Acho que deu uma travada aqui, né? Mas tem o som aí, né? Então, Nascimento, a lógica no Congresso é uma lógica diferente, porque um projeto pode ser aprovado em um mês e um projeto pode ficar 20 anos e não ser aprovado, porque a lógica, os movimentos dentro do Congresso são diferentes, e daí sai do nosso controle, né? Você pode ter um grupo de deputados, como digo, um grupo de deputados e senadores apoiando, mas se você tiver forças contrárias, líderes de partido e tal, você perde um pouco o controle. Então, o interno acho que é mais rápido. Agora, o que sair desse grupo de trabalho? Então, eu não vou te dizer estou apoiando essa ou aquela proposta, porque daí não seria nem sensato a partir do instante que a gente estabeleceu numa comissão um grupo de trabalho, tem que esperar a produção desse grupo de trabalho para dizer essa é a proposta que a gente vai apoiar, que vai ter o meu compromisso, com certeza. E, na sequência, Nascimento, gostaria que a gente conversasse, né? Se não der aqui ainda durante o processo eleitoral, porque já está na véspera da eleição e as agendas estão bem corridas aí, mas no pós-eleição a gente pode conversar com vocês aí sem problema nenhum para a gente avançar aí, beleza? Ok, a minha função aqui... A minha função aqui é de moderar, né? Portanto, estou me coçando aqui para emitir minhas opiniões também, mas eu queria ouvir realmente mais os meus colegas. Mas só fazendo uma consideração, é que os tecnólogos devem se mobilizarem para ter essa mobilização não só do Acre, não só do Espírito Santo, não só de São Paulo, mas de todos os sindicatos do Brasil, junto com a federação, junto com o movimento dos tecnólogos, para que nós tenhamos força política. Porque se nós não aprovarmos a nossa lei de regulamentação da nossa função, vai ficar tudo difícil, inclusive dentro do próprio Conselho. Porque uma coisa como não está diferente uma coisa da outra, não pode ser dissociada. Porque quando você forma uma resolução, nós somos regidos por resolução dos tecnólogos, nós não temos lei. Então, quando você faz uma resolução, você faz baseada em uma lei. E quando se baseia em uma lei, vai lá para a lei que está estabelecida pelo CONFEA, quando foi criado lá em 66, tem as outras leis correlatas, que daí é que surgem
as resoluções. E nessa resolução, quando for para aprovar, geralmente é inconstitucional dizer assim, não, mas a gente vai mudar a resolução. Eu estou cansado. Estou com 35 anos, estou com 60 anos de idade, 35 anos de profissional, de a gente fazer essas reuniões, conversar com o pessoal, e aí presidentes, candidatos a conselheiro, a presidente do CONFER, a presidente dos CREAs regionais, nos prometer que vai resolver, que a gente vai encaminhar, e etc. E eu estou nessa conversa já há esse tempo todo, entendeu? Eu estava querendo me refrear para não desabafar aqui, mas, enfim, já falei. Mas então, agora o Zé Paulo é o que está inscrito, que pode falar, e quem quiser falar, vai aqui no chat e diz que quer falar, que eu faço a apresentação de quem vai falar, tá? O encaminhamento. Por favor, presidente, não precisa comentar esse meu desabafo. Zé Paulo. O homem é bravo, cuidado, o Passos é bravo, cara. Não, mas está certo. Isso vem do coração, na verdade, viu, Joel? Todos nós tecnólogos aí, os mais antigos, sofreram e estão sofrendo, né? Ele tem 35, eu tenho 41 de formado. Eu já pago 10% da anuidade do cara faz muitos anos, cara. O velho aqui em São Paulo, eles dão esse abono. Mas aqui também, eu já ganhei também esse abono. Então tá bom, isso é bom. Mas a pergunta vai para o Joel assim, essa PL 1024 de 2020, né, que é a federalização, na verdade, ela não é especificamente a única pauta dessa PL, né? Eu entendo que é uma alteração da Lei 5.194. Esse é o tema dela. E, na verdade, os tecnólogos não fazem parte da Lei 5.194. E com essa aprovação dessa PL, que está bem encaminhada, nós estamos sendo colocados para dentro da Lei 5.194. E isso, eu acredito, então, Joel, que vai nos facilitar e muito essa tramitação desse GT que está sendo aberto amanhã, que foi aprovado, que vamos discutir essa PLS, né, essa proposta pelo Senado, para regulamentar o tecnólogo da engenharia, e também a proposta de nova resolução, que já tramitou, então, para ampliar, não é ampliar, na verdade, dar os direitos que realmente o tecnólogo ganhou no seu banco escolar. Então, acho que esses 3 momentos que estão acontecendo, está acontecendo no momento certo, eu entendo, né? Porque qualquer profissão, para ser dentro de um conceito, tem que ser regulamentada. Então, eu acho que essa posição, que também a gente pode contar com a tua posição de ajuda lá no trâmite, quando você reassumir. Bom, Zé, a tua leitura é perfeita. Se você faz uma federalização, a composição do plenário é dentro da Lei 5.194, você está recepcionando o grupo tecnólogos para dentro da Lei 5.194. Isso daí também dá maior segurança jurídica, mas não resolve a questão das atribuições. E aí, Passos, você pediu para não comentar o teu desabafo, mas eu entendo ele perfeitamente e vejo que o que nós precisamos é exatamente essa mobilização como nós estamos fazendo agora. Eu preciso da ajuda de vocês para que não fique mais 35 anos esse negócio com indas e vindas. A mobilização é importante, mas principalmente a unidade. Vocês também têm que ter unidade na mobilização. Não adianta mobilizar e cada um puxar para um lado. Eu acho que tem que ter mobilização com unidade. E essa questão dos espaços, é importantíssimo que vocês ampliem os espaços, que vocês façam valer esse número de tecnólogos que nós temos em todo o Brasil, né? Parte é registrado no sistema e parte já foi colocado lá pelo Vera, se não me engano, no início, que não tem o registro no sistema, porque não vem aí perspectivas, né? E também a gente compreende isso, mas é importante que vocês tenham essa mobilização para ter conselheiros regionais. Isso daí ajuda muito, porque vocês têm que ter voz e voto. Não adianta ter voz apenas, tem que ter voz e voto. E aí vocês acabam ocupando, hein? No mundo político,
e seja o político do sistema, seja o político no Congresso Nacional, o mundo político é a arte de ocupar espaços. Vocês têm que ocupar os espaços, né? Então, tem que ocupar espaços nos plenários dos regionais, tem que ocupar espaço nas diretorias dos CREAs, tem que ocupar espaço como os candidatos à mútua, como nós temos no Espírito Santo, né, Dário? O nosso candidato a diretor administrativo, né, é um tecnólogo, né? Então, nós precisamos ter a ocupação de espaços. Então, isso é algo que não depende aqui do presidente Joel. Eu posso ajudar, mas isso depende muito mais da mobilização, da organização de vocês, né? Como, por exemplo, Nascimento, você que é do Movimento Nacional dos Tecnólogos, de repente criar associações nos estados para poder ter a representação no plenário, né? O Gomes já tem esse projeto também na FNT, né? Porque daí os sindicatos, mas poder incentivar essas representações através dos sindicatos, organizar os sindicatos para que ocupem esse espaço. Porque se não ocupar esse espaço, daí parece que as coisas não vão andar, porque não tem todas as forças interagindo para o mesmo caminho. Acho que é essa arte de ocupar espaços que agora vocês estão avançando mais rapidamente e vão ter todo o meu apoio para ocupar esses espaços. Como aprovamos lá do Espírito Santo, que o Dário citou, né? Como São Paulo já faz parte da diretoria do CREA São Paulo, como aí no Acre vocês têm... parece que 3 ou 4 em 14, né? Quer dizer, vocês têm aí quase que 25, tem um quarto praticamente do plenário dos tecnólogos, e muitos que têm representação que não é tecnólogo, mas tem a formação de tecnólogo, então tem o carinho, tem a simpatia, né? Porque às vezes a pessoa está representando e é engenheiro de alguma modalidade, porque fez a complementação, mas ele tem a formação de tecnólogo. Então, nesse sentido, Zé, eu vejo que tem que convergir várias ações, né, para o mesmo objetivo. E aí também, Passos, eu vejo da tua fala que mesmo que a gente regulamente com resolução sempre é frágil. Resolução ela pode ser alterada. Se eu posso aprovar rápido, eu posso alterar rápido. Sempre fica uma espada em cima. Eu vejo que, independente de aprovar resolução, é importante que esteja aprovado numa lei. Que aprovado na lei, um não exclui o outro. Ter a resolução não exclui a lei. Mas a lei é mais perene, porque para aprovar uma lei no Congresso Nacional, ela é difícil. Né? Mas quando você aprova, para alterar essa lei também é difícil. Né? Então, ele tem um lado bom também, né? Porque é uma blindagem maior. Então, eu vejo que são várias ações que elas têm que convergir, né, e ter uma unidade para que a gente possa daí ter uma velocidade maior. Porque se todos tiverem, todos os vetores apontando para a mesma direção, com certeza a nossa força será muito maior, né? Porque se tiver vetores apontando para direções opostas, aí, de repente, uma ação acaba sendo anulada por outra ação e aí a gente não avança na velocidade, e aí eu entendo o teu desabafo, Passos, que é perfeitamente compreensível essa situação aí. Na verdade, Joel, é o seguinte, nós aqui temos 8 deputados federais e temos 3 senadores da República, são 11 votos. Aí. 8 na Câmara e 3 no Senado. E se nós formos pegar o São Paulo, Espírito Santo, então, e formos fazer uma radiografia disso, ora, nós só conseguiríamos a aprovação, como temos que aprovar essa 1024 aí, agora 2020, você está dizendo, olha, com o apoio da bancada, ou da bancada ou do bloco, né, parlamentar, que apoia o sistema, que com certeza vários engenheiros em todas as modalidades possíveis e tal, que tramitam dentro do CREA, e tem até, inclusive, representação. O que acontece? É muito rápido, é muito prático se você aprovar uma lei. Quer dizer, como você disse, é a dinâmica do Congresso que faz isso acontecer. Agora, para que o Congresso esteja mobilizado ou esteja afinado com a proposta, com o projeto de lei, ele tem que estar afinado com a categoria que está pretendendo fazer esse projeto de lei. Que é diferente, por exemplo,
eu já tive essas ideias na minha cabeça lá atrás que a gente deveria sair do conselho. E nós criássemos o nosso próprio conselho, como fez o pessoal da agronomia, como fez o pessoal dos técnicos. E seria até uma posição até mais confortável para a gente, vamos dizer assim, entre aspas. Mas aí, cadê a mobilização? Os arquitetos, os técnicos de nível médio tiveram essa articulação e conseguiram fazer isso. Muito bem, ponto, muito obrigado. Mas nós, os tecnólogos, temos que estar realmente aí. Nós não podemos colocar na caneta do Joel, a caneta dele não vai fazer muita coisa, que ele puder fazer, ele vai fazer pelos tecnólogos, mas não pode fazer tudo, né? Então, eu entendo a sua posição, né? Que até a gente está aqui uma posição de cobrança, né? Que nós estamos aqui numa oportunidade ímpar de falar com o presidente licenciado do Conselho Federal, né? Que nos representa, que é nosso representante maior. Mas, enfim, está facultada a palavra aí. Eu não estou sentindo aqui que... eu não tenho aqui, pelo menos pelo chat, nem estou vendo nenhuma manifestação. O Dário está pedindo a palavra ali, pelo que eu entendi ali. O Dário está Pronto, levantando o Dário. a mão. Quem ali, quiser Dário. falar, quem não quiser escrever, pode levantar a mão, que aí a gente... Então, Dário, por favor. Dário, teu Mexi áudio. aqui, tinha saído da tela, mas já entrei. Ok. É o seguinte, aproveitando a fala do colega Passos, dizer o seguinte, a gente não quer, presidente Joel, que nós, tecnólogos, sejamos levados à condição que foi levado os arquitetos, os técnicos de nível médio em geral, a sair do sistema. Nós nunca nos manifestamos, Zé Paulo está aí de prova, o Gomes, de que nós tivéssemos qualquer interesse em sair do sistema. E isso foi até ventilado com o presidente Joel, que já falou comigo pessoalmente, que há quem diga lá dos conselheiros que a gente tem essa intenção. Não, eu falei inclusive para o Joel, acho que Gomes estava junto na hora, que nós nunca tivemos essa intenção, mas a gente tem preocupação porque o que foi feito com os arquitetos, eu não tenho nenhuma cisma, Joel, de falar com o coordenador de civil, com os nossos... Eu sou da Câmara de Civil aqui, porque eu sou tecnólogo na área ambiental, de que os arquitetos saíram do conselho por causa dos civis. Não sei o que foi, rapaz. Vocês fizeram o que fizeram com o civil, agora tem que brigar com os arquitetos, agora tem que brigar com os arquitetos. Então, não é isso que nós queremos e nem buscamos. A gente quer essa harmonia para que a gente possa ter esse convívio para somar. Zé Paulo também sabe muito bem disso, o Veras, que nós falamos muito isso entre nós, o próprio Passos. Então, a gente só quer dar essa declaração de que nós nunca tivemos essa intenção. Nós queremos conviver num conselho que está construído e aonde a gente possa ter espaço para construir a nossa vida profissional também como profissional tecnólogo, não como técnico, como eu também fiz. Trabalhei muito tempo na Emater, fiz projeto de irrigação, fiz projeto de pivô central, igual os agrônomos faziam, mas a gente quer construir a nossa vida naquilo que a gente pode fazer. Então, essa é a minha consideração em relação à fala do colega Passos. Muito obrigado. Obrigado, Passos. Eu posso complementar aqui um pouco da minha fala, Passos? Posso? Pode sim. Pode sim. Beleza. Pois não. À vontade. Eu vejo assim que, além do que nós estamos conversando aqui, e tem um pano de fundo maior, que a gente também não pode esquecer alguns movimentos, ou ignorar alguns movimentos nacionais e internacionais em relação ao Brasil. Por exemplo, nós temos uma PEC, um projeto de emenda constitucional, a PEC 108, que na prática ela desregulamenta as atividades profissionais, todas as atividades profissionais. Né? Então, eu, enquanto presidente de um Conselho Federal e o plenário do Federal, entendeu que nós não queremos a desregulamentação das profissões. Pelo contrário, nós queremos a regulamentação, né, das profissões, não por uma mera questão corporativa, mas por entendermos que a sociedade precisa, né, que tenha esse acompanhamento, que tenha essa fiscalização, para que profissionais que estudaram, que tenham conhecimento, possam desenvolver aquelas atividades. E a PEC 108, ela torna facultativo, né, o registro profissional para exercer a profissão.
Então, na prática, é perguntar assim, olha, você pode exercer qualquer profissão, eu não estou falando do tecnólogo, não, estou falando do engenheiro civil também, Dário, ou falando do administrador ou do economista. A pergunta é mais ou menos assim, olha, você pode exercer a profissão sem se registrar no conselho, né? É opção tua. Qual que imagina que vai ser a opção da grande maioria? Vai ser por não se registrar. É mais ou menos o que fizeram com os sindicatos. Vocês são um sindicato aí no Acre. O Gomes representa um sindicato. Então, o que você fez com o movimento sindical no Brasil? Né? Você praticamente tirou a possibilidade de mobilização do recurso que o sindicato tinha com fim, né, da questão do imposto sindical. Ah, bacana, eu não pago mais imposto sindical. Mas o sindicato se mobiliza como? Você acha que as pessoas vão se filiar e pagar uma anuidade do sindicato assim espontaneamente? É pouco provável que isso aconteça, né? Alguns com certeza fazem, mas eu diria assim, eu cravaria que não é a maioria, que é uma minoria e uma minoria bem pequena. Então, nós temos que cuidar com esses grandes movimentos. Tem um outro movimento que também nos preocupa muito, que está interferindo em várias áreas das nossas profissões, que é a securitização das nossas atividades. Isso já aconteceu em alguns segmentos. Na agronomia, Nário, já aconteceu. Quer dizer, vai fazer um financiamento agrícola e tal, não precisa mais ter um responsável técnico, não precisa mais uma anotação da responsabilidade técnica. Faz um seguro e se der um problema, o seguro cobre. Do ponto de vista financeiro, está correto, o seguro cobre, é para isso que existe seguro. Mas para a sociedade é um prejuízo grande. Como, por exemplo, na avaliação de imóveis. O Banco Central já fez uma portaria que nós estamos trabalhando contra, e agora a Caixa Econômica foi aprovada uma lei do serviço do patrimônio da União, né, que também vai nessa linha, que não é obrigatório a ter avaliação. Agora, quando o cidadão vai comprar uma casa que ele financia em 30 anos, ele precisa saber as condições daquela casa, ele precisa ter um laudo se a casa é salubre, se a construção está num terreno regular, se a documentação está em ordem. Por isso que tem toda a avaliação, todo o laudo técnico que é feito por um profissional das nossas profissões. Então, essa securitização que está querendo colocar, né, sendo um financiamento habitacional, o seguro cobre um eventual prejuízo lá, né, a casa inundou, era numa área de inundação, inundou, cobre, ok, do ponto de vista financeiro, mas aquela família que sonhou com a sua casa, que financiou em 30 anos, talvez seja a única patrimônio dela, como é que fica essa questão? É isso que nós defendemos para a sociedade, é isso que as nossas profissões fazem. As nossas profissões fazem essa defesa. Então, esses movimentos de securitização, esses movimentos de desregulamentação, né, das profissões, esse é um movimento, eu digo internacional, porque é da OCDE, onde o Brasil está pleiteando entrar na Organização de Desenvolvimento Econômico, aí dos principais economias mundiais. Eles têm essa tendência de desregulamentações, né, e de securitização. Então, a gente também tem que ficar cauteloso com isso, Dário, porque senão a gente, às vezes, fica numa linha aqui, mas não podemos esquecer, não podemos ignorar esses outros movimentos, que daqui a pouco não tem mais nem Confeia, não tem mais regulamentação, não tem mais nada, se a gente não barrar alguns movimentos aí que nós entendemos equivocados, né? Nós entendemos que não é o caminho adequado, né, de todas as atividades das nossas profissões e de outras profissões, né? Acho que é isso, Passos. Pelo chat aqui, então, pela ordem, foram inscritos aqui a Ada, que vai falar agora, em seguida, e depois o Saldanha. Observa o tempo, Passos. Não, tá tranquilo o tempo, tá tranquilo. Bom, primeiro só antes da Ada, Passos, nós tínhamos combinado até 17h30, tá? Porque Isso. 18 horas tem uma outra reunião. Não, tá? Nós estamos com 14h55. Tranquilo. Aí nós temos ainda 30 minutos, praticamente. 30 minutos, beleza. Só para que eu preciso daí para... Temos tempo no combinado.
Ada, Bom, por favor. quero desejar uma boa tarde, né? Agradecer aí a disponibilização do Joel, esse bate-papo, a presença também dos colegas, né, que estão aí encampados aí na luta há tempos, o Dário, o Zé Paulo e todos mais que agregam, né, esse movimento, essa discussão que é pertinente à nossa categoria, né? Eu quero aqui retomar a palavra do Dário, onde ele falou que as palavras do Joel, elas são de confiança, né? Isso traz para mim também confiança. Eu senti que tem disponibilização dele, tem força de vontade de nos ajudar, não é só pelo momento que a gente percebe, né, que a pessoa está no interesse. Anteriormente, a gente já vem acompanhando isso, esse movimento dentro do CONFEA, né, o próprio CEP, a gente apresentou no último CEP, e a gente vê a vontade do Joel em nos ajudar, não por ajudar apenas os tecnólogos, né? Dentro do CONFEA, a disponibilização que ele tem para o CONFEA como todo, né? E quero também retomar a palavra dele quando ele falou que o momento que por ele tudo é agregação, né? Não quer desagregar, como saíram já os arquitetos, os outros técnicos. Eu acho importante, né, que você tem que agregar o sistema e não desagregar. Eu acho que cada um tem que ter o seu espaço, né, como o Dário falou, a gente não quer ter as atribuições, ser engenheiro, a gente quer as nossas atribuições, mas que realmente todos os pontos aí já foram definidos, né? Então, de atribuições, isso aí não em relação aos pontos que já foram mais do que debatidos, né? Agora, eu entendo que nós precisamos de sustentação muito forte, né? Uma que o Joel já comentou, que é a nossa unidade. Sem a nossa organização, sem a nossa unidade, a gente percebe que realmente não pode se jogar apenas a obrigação ou né, no caso, para o presidente do CONFEA, né? Essa não é a responsabilidade apenas dele, né? Então, eu já vejo aí 2 pontos importantes, né? A nossa unidade, que eu acho que isso é fundamental, e o apoio do CONFEA, né? Que isso aí está óbvio, está bem entendido para a gente que essa porta, a gente tem ela aberta, né? Precisa estar ali mesmo constantemente, sem desistir e tentando procurar o máximo, envolver, resolver e entrando no desânimo do passo, do mais de 30 anos que ele tem, que está cansado. Eu entendo que a luta é assim mesmo. Se a lei, a 594 de 66, ela foi construída, eu entendo que quem construiu, quem esteve naquele momento, não teve facilidade, como hoje a gente tem coisas prontas e acha que talvez tenha sido fáceis, né? Então, eu acho que as dificuldades existem, cada dia a gente vê, são maiores, né? A gente vê também a questão de cursos que são ofertados dentro do próprio CONFEA, do nosso sistema, é um leque uma gama de atribuições, de profissionais, de modalidades. Isso é muito confuso, porque elas não são exatamente explicitadas, né? Então, acaba gerando sempre confusões e às vezes, discórdias entre os profissionais, né? Mas o que eu quero resumir, assim, que a gente tem que estar assistindo mesmo, eu acho que o caminho é esse, é buscar a conversa, o diálogo, né? Descobrir onde que um pode ajudar o outro e a gente partir para o futuro, em busca de um futuro melhor, né? Então, e agradecer desde já também, né? Desde já a participação do Joel
eu quero dizer que os tecnólogos, o que eu tenho reforçado para cada um é exatamente essa porta que está sendo aberta do diálogo através de você, através do contato dos presidentes de sindicato, dos colegas que estão constantemente pegando sempre o fio da meada, entrando ali, não deixando nunca perder o caminho, né? E a gente tem que estar junto mesmo e, assim, eu defendo que o momento é de dar apoio, sim, ao Joel. Eu acredito nas suas palavras e a gente não pode desistir. Tem que estar sempre em busca do melhor e o melhor nunca tem fim, né? Você tem que estar sempre buscando alguma coisa para chegar no melhor, né? Onde você possa lhe satisfazer. Então, agradecer a participação de todos vocês, né? E a disponibilização do tempo. Acho que a gente, trocando ideia com o outro, é sempre muito importante. A gente pode chegar a um determinado fator, né? Que possa... Antes de passar a palavra para o Joel, gostaria de dizer a todos os participantes que esse sistema é novo para a gente, claro, eu estou aprendendo, todos nós estamos aprendendo, mas quando tiver uma pessoa falando, é bom que se desligue os microfones para que não haja interferência e a gente não tenha ruídos, né? Para que a pessoa que esteja falando possa se expressar e a gente ouça com clareza. Mas só respondendo, só uma pequena adentro, viu, Joel, a fala da Ada, eu estou com 35 anos, que eu te falei, de profissão, não estou cansado, não. Eu digo assim, cansado das sequências e dessas coisas que já vêm acontecendo há tantos anos, dessas promessas, etc., geralmente em épocas de campanha, e a gente fica sempre assim, como é que chama? Não, agora vai. Mas não é por aí que eu quis me expressar. Eu quero dizer que eu não desagrego e eu estou aposentado da minha profissão, do meu trabalho, quer dizer, a gente é profissional liberal, a gente nunca se aposenta, na verdade. Porque a gente se aposenta da profissão lá, do trabalho onde você faz. É o caso da Ada, é o caso de vários outros companheiros aqui que já se aposentaram. A gente está na luta, né? Eu não estou desagregando, eu estou querendo somar. Só que a gente tem que ser um pouco realista também. Ninguém pode ficar na utopia, né? Dizer, né? E agora, não, o presidente vai nos apoiar e as coisas vão acontecer. Como ela mesmo disse, reforçando o que ela falou, e você também já tem colocado isso em todas as perguntas que permearam e foram feitas a você reforçou com propriedade, que nós temos que nos organizarmos. Essa é a grande questão. E para nós nos organizarmos, evidentemente, que nós temos que estar unidos, né? Uníssonos no seguinte, na proposta que nós queremos. Da aprovação da nossa lei para a regulamentação da nossa profissão no Congresso e também dentro do próprio Conselho, onde nós somos profissionais da área da engenharia e que tenhamos que ter todo esse aparato. Grupo de tecnólogos, o pessoal de São Paulo, o pessoal da Federação, o pessoal do Movimento dos Tecnólogos, todos esses são importantes nessa construção, né, conjunta de uma proposta que seja satisfatória para todos os tecnólogos. Pois não, Joel, pode falar. Obrigado. Primeiro, Ada, obrigado pelas palavras, né? E reforço aquela preocupação que falei anteriormente de que a gente tem que ter uma unidade de ação, né, dos tecnólogos para avançar. Porque o grupo que está aqui, todo mundo que se dispôs a participar dessa reunião, são pessoas que estão do lado da solução do problema. Porque na vida sempre tem pessoas que estão do lado do problema e tem pessoas que estão do lado da solução do problema. Aquelas que só estão do lado do problema são aquelas que só levantam dificuldades, né? Porque isso não dá, isso não acontece, isso não vai acontecer e tal, né? Que uns chamam de outro nome isso, um diz os pessimistas e os otimistas, né? Eu prefiro falar de quem está do lado do problema ou quem está do lado da solução do problema. E todo mundo que está aqui está do lado da solução, quer encontrar uma solução. E não adianta ficar só esperando que alguém vá resolver o problema dos tecnólogos. Não, quem vai resolver o problema dos tecnólogos são os tecnólogos, porque é a mobilização de vocês.
Se ficarem esperando, né, vamos esperar que a engenharia civil resolva o problema dos tecnólogos, não vai resolver. Vamos esperar que a agronomia resolva, não vai. Né? Quem vai resolver o problema dos tecnólogos são os tecnólogos. E aí que eu falo da mobilização, Passos, que é importante, né? Essa organização, essa mobilização, essa movimentação, né? Porque senão a gente sempre vai ficar naquela angústia de dizer, mas tem que acontecer, né? Estamos no mundo perfeito? Não, não estamos no mundo perfeito. Precisaríamos estar passando por tudo isso? Não, não precisaríamos, mas é o que está aí hoje. Então, eu sou sempre muito realista também. Quer dizer, não adianta eu imaginar o mundo utópico, de que está tudo certo, tudo resolvido. Se não tem esse mundo utópico, nós temos que pegar o mundo real e transformar esse mundo real para aquilo que nós... Eu vejo, desse grupo aqui, eu estou muito feliz com a conversa com vocês, porque eu vejo que são pessoas que estão do lado da solução do problema, se posicionam daquelas. Eu quero encontrar uma solução, vamos ver o problema, então vamos achar uma solução para isso. Isso que é o importante, porque senão fica aquele rosário de problema, mas e a solução? Ficam esperando que alguém traga a solução. Não, quem vai encontrar a solução dos tecnólogos, eu sou sincero para falar, são vocês mesmos, na organização de vocês, na mobilização, no trabalho que vocês estão fazendo. Acho que isso que é legal. Então, obrigado aí das palavras suas. E também eu já queria aproveitar, Passos, para comentar que, como legado de todas essas reuniões que a gente está fazendo em época de pandemia, eu já estabeleci como uma das propostas da gestão de que toda quinta-feira, eu estou chamando da quinta-feira digital, escolhi um dia da semana, e aí por alguns motivos escolhi a quinta-feira, de fazer reuniões virtuais nacionais, por grupos. Então, com certeza, a gente vai ter oportunidade de fazer reunião aí com a Federação, Gomes, com os sindicatos, com o MNT, o Sindicato de São Paulo, que a gente possa fazer reunião. Claro que não vai dar para ser com o mesmo grupo toda semana, porque tem que rodar os grupos, mas a gente pode fazer reuniões nacionais, porque daí faz essas reuniões remotas, não tem o problema de deslocamento, de pessoas que às vezes não podem se deslocar por suas atividades, custos envolvidos e tal. Então, a gente consegue fazer essas reuniões. Claro que vai priorizar aquilo que tiver mais urgente em determinado momento. Mas eu acho que isso durante a gestão. Joel, isto durante a gestão, não é isso? Isso durante toda a gestão. Depois do dia 15. Depois do dia 15 de julho. Depois do dia 15. Depois do dia 15. Agora, durante a campanha, eu estou fazendo 4, 5, 6 reuniões. Hoje eu tenho mais 3 reuniões. Eu tenho uma das 18, que vai se estender, eu vou ficar até umas 18h40, que é com o Instituto de Engenharia, lá do Paraná. Às 19 horas, eu tenho uma reunião com o candidato ao CREA Rio de Janeiro, com o Cossenza, com um grupo de apoiadores deles, E depois, 21 horas, eu tenho uma reunião com um grupo de engenheiros florestais. Então, na realidade, durante a campanha, 3, 4, 5 reuniões. À tarde e à noite é tomado. Manhã, o pessoal não está muito animado a marcar reunião de manhã. É só candidato que quer reunião de manhã, Mas à tarde e à noite, agora, e nós estamos há 2 semanas, Então... Eu tenho reunião marcada no sábado à noite, Dário. No sábado à noite eu tenho reunião marcada. Sábado à tarde e sábado à noite, porque não tem mais muito espaço de agenda, que a gente está aí na reta final. Mas depois, na gestão, toda quinta-feira, a gente vai fazer reuniões, claro que de grupos diferentes, 2, 3 reuniões aí por dia, para a gente poder atender um pouco melhor essas demandas aí com essa proposta da quinta-feira digital aí. Mas acho que era isso, Passos. Devolvo aí para você. Ok, nós estamos chegando já basicamente ao final da nossa reunião e gostaria de que, se pudesse, ter mais uma pergunta de mais algum colega aí que quisesse fazer a sua formulação, mas antes disso... Você tinha um outro inscrito, Passos. Tem um inscrito, que é o Saldanha. Eu estou antenado. Eu estou falando após o Saldanha. Se tiver mais alguém,
faço a pergunta, porque nós estamos chegando ao final. Inclusive, fiz até uma observação aqui no chat, para que quem tivesse ainda que fazer alguma colocação, fizesse com a maior brevidade possível. Então, Saldanha, com a palavra. Boa tarde, Joel. Dário, boa tarde, Gomes, demais colegas tecnólogos. Chamo Saldanha, sou representante do MNT, Movimento Nacional para Tecnólogo. Eu acho que essa interação hoje aqui, né, dos tecnólogos... Desculpe, Saldanha, realmente... desculpe te interromper. Tem microfone aberto, estou tendo dificuldade de te escutar. Se puderem fechar os microfones para poder escutar o Saldanha, senão atrapalha um pouco aqui o entendimento da pergunta. Obrigado, Saldanha. E às vezes, Joel, quem não sabe fechar o microfone, só lembrando, é só baixar lá embaixo, na parte de baixo do computador, que lá está escrito o microfone e a câmera. É só dar um clique no microfone. Às vezes tem alguém que não consegue localizar o microfone. Ok, obrigado, Dário. Pode continuar o... Desculpa aí, gente. Vamos lá. Eu me chamo Saldanha, sou representante do Movimento Nacional Pro Tecnólogo. Queria agradecer a oportunidade ao Joel, ao Dário por ter feito o convite lá no nosso canal, lá no WhatsApp. Mandar um abraço para o Gomes, que é um convidado já nosso para o nosso quadro do nosso canal no YouTube. De antemão, aproveito a oportunidade e já faço o convite ao Joel, tá? Os canais do YouTube do MNT estão abertos para o senhor. Tá? Vou ser bem breve, caso do tempo, tá? Porque é tantos assuntos que cada um queria falar 10, 20 minutos. Quando se fala em mobilização, como criar essa própria mobilização se os próprios conselhos, ao longo dos anos, não praticaram uma isonomia, né? Por que eu estou falando isso? Para os tecnólogos do eixo da engenharia, se briga muito pela resolução 313, mas já existe a 1073, que em algumas regionais dos CREAs, né, de uma das 17, já vem praticando mais a 1073, e a 1073 ela também dá autonomia ao tecnólogo a poder trabalhar dentro do eixo da engenharia. Se ficou muito preso a 313, se hoje já tem a 1073, que já habilita bastante o profissional tecnólogo a poder começar a trabalhar, tirar o seu sustento, porque o tecnólogo ele precisa trabalhar, né? Então, essa isonomia dentro dos conselhos, que existe uma dificuldade, hoje dentro do CREA-CONFEA, qual é a visão do senhor Joel em relação à prática da isonomia, em relação às resoluções? Não precisamos ficar presos à 313. Temos a 1073, que num primeiro momento já ajuda muito o tecnólogo do eixo da engenharia. Essa é a minha pergunta e um forte abraço aos demais colegas. Obrigado, Saldanha. Agradeço a possibilidade aí do canal, o convite, a gente vai com certeza utilizar. E como falei anteriormente para o Nascimento, depois a gente vai se aproximar aí do MNT, aí vamos nos conhecermos melhor e tal. Importante a gente estar juntos, né? Não, podemos ter várias entidades dos tecnólogos, mas tem que estar juntos, não dá para ficar tratando separado, porque até para mim fica difícil. Eu prefiro, às vezes, fazer uma reunião conjunta, porque daí a gente já dá um norte único. Porque se eu trato isoladamente, pode ser que uma peça uma coisa, a outra vai no sentido contrário, aí eu tenho que ficar mediando não a parte externa ao tecnólogo, tem que mediar a parte interna dos tecnólogos. Daí não avança, né? Mas isso a gente vai resolvendo, por isso que eu falo muito dessa questão da unidade. Quando digo unidade, não quer dizer que tem que ter uma entidade só, é unidade de ação, né? Pode ter vários movimentos, a federação, os sindicatos, mas é unidade de ação. Então, aqui ninguém está querendo tolher nenhum movimento, entidade, ou como for. Você colocou bem a questão da 313 e da 1073. A 1073 é uma resolução geral, que vale para todo mundo, e a 313 é uma resolução que vale para os tecnólogos especificamente. Agora, dá para aplicar 1073? Dá. E nós temos uma característica no sistema que não é boa, mas é uma característica histórica do sistema, de não entender, às vezes, as nossas resoluções ou utilizar mal as próprias resoluções. Eu vejo que a 1073 é uma grande oportunidade de nós amenizarmos atritos internos de todas as profissões do sistema. Porque ela traz aquele conceito de, se a pessoa tem o conhecimento, se ela estudou ela pode ter
a atribuição. Esse é o conceito da 1073, porque ela trabalha com a questão da atribuição de entrada, digamos assim, quando o profissional se registra, e a extensão da atribuição, que pode ser pelo que ele já estudou, mas não teve no primeiro momento atribuição, ele pede para revisar pela 1073, ou ao longo da vida ele vai estudando e ele pode pedir a extensão da atribuição profissional, que é o que você bem colocou, Saldanha. Todos os profissionais, os tecnólogos em particular, precisam trabalhar, né? E eu sou defensor sempre dessa tese, né? Eu não defendo atribuição por defender atribuição, eu defendo atribuição, ó, você estudou, você tem o conhecimento, você tem o direito de exercer aquela atividade. Alguém não estudou, não pode exercer. Isso para todo mundo. Eu acho que você não pode. Eu sou engenheiro civil, então fico à vontade para falar da engenharia civil. Não pode achar que todo engenheiro civil tem a mesma formação. Não tem. Tem engenheiro civil que, de repente, não estudou pontes, vamos supor. Não. Então, como é que ele vai desenvolver atividades numa área se ele não estudou? Então, eu defendo sempre esse conceito, porque a gente tem que se basear em conceitos. Se você se baseia em conceito, aí você não se perde na linha do tempo. Então, conceito. Quem tem o conhecimento tem o direito de exercer a profissão. E a 1073, ela pode ser utilizada, pode ser utilizada, sim, e pode beneficiar os tecnólogos também. Eu vejo que pode beneficiar os tecnólogos, você bem colocou, né? Mas como tem essa demanda dos próprios tecnólogos, que eles querem uma revisão da resolução específica deles, né? Ok, vamos atender também os tecnólogos, que é uma revisão da resolução específica. Como os engenheiros ambientais também, a 447, eles querem uma revisão da resolução específica deles, porque tem as resoluções específicas de profissões, né? E tem a 1073, que é genérica, ela não é de nenhuma, ela é de todas, né? Agora, algumas profissões daí têm as suas resoluções específicas. Então, isso que a gente vai procurar fazer. Mas você bem lembrou que a 1073, eu particularmente acho que pouca gente entendeu ainda a importância e o espírito da 1073, que às vezes tem demandas que nós não conseguimos resolver, que se a gente aplicasse adequadamente a 1073, a gente conseguiria resolver e aí amenizar várias linhas de atrito, porque dentro do sistema nós estamos falando aqui de uma linha de atrito. Digamos assim, atribuição dos tecnólogos com as outras profissões. Mas nós temos o atrito da civil com a elétrica, da agronomia com a florestal, da civil com a química, da agrimensura com a cartografia. Quer dizer, nós temos várias linhas de atrito, algumas maiores, algumas menores, mas a gente tem, né? Isso sem falar as infinitas linhas de atrito externas, né? Nós temos 12 conselhos federais que nós temos impacto, Passos. Nós temos aqui, para de cabeça, lembrar que os 2 conselhos de técnico, já citado aqui, né, o técnico agrícola, o técnico industrial, os corretores de imóveis, a biologia, a química, a arquitetura, né, a medicina, nós temos atrito, a medicina veterinária, nós temos atrito, né? Eu sei que são 12, não puxei os 12 aqui, mas são 12 conselhos, claro que alguns de maior impacto, e alguns de menor impacto, mas nós temos essas linhas de atrito. Como a gente tem essas linhas internas? Eu vejo que o meu papel é principalmente ser um moderador, né, para a gente tentar diminuir essas linhas de atrito e, lógico, o desejo é eliminar 100%, mas pelo menos cada vez mais ir reduzindo. Então, acho que, Saldanha, para finalizar a tua pergunta, se a gente aplicar bem a 1073, ela já beneficia os tecnólogos. Mas isso não impede de a gente fazer uma revisão bacana da 313, que é a específica. Até porque, como o tecnólogo não tem a lei aprovada, a resolução passa a ser importante. Porque se ele tivesse a lei aprovada, aí aplicar 1073 ficaria mais fácil. Como ele não tem a lei, de certa forma, a 313 está substituindo a lei. Então, essa revisão ela vai, num primeiro momento, fazer a interface da lei. Por isso que eu vejo a importância das duas. Mas legal, e agradeço a oportunidade do movimento do MNT aí, e a gente vai, em outras oportunidades, estar juntos aí, com certeza. Por conta do nosso tempo... Eu destaco, só um passo. Eu queria destacar, presidente,
que a 1073 ela vem sendo aplicada aqui no CREACRE. Recentemente, ela, com a retirada das atribuições ganhas na Justiça, a presidente usou a 1073, dando crédito para os colegas que fizeram cursos. Ok. A gente está chegando ao final. Muito boa a observação do Veras aí. Estamos chegando ao final, nós temos um tempo só para mais uma pergunta. E já está escrito aqui o nosso amigo José Carlos, que foi presidente do nosso sindicato aqui, é uma pessoa atuante da área. E, José, faça uma pergunta aí, de certa maneira, breve, porque nós estamos com o tempo estourado. Você deixou para fazer a pergunta no final, rapaz. Então, mas faça aí, o Joel também responde rapidamente, porque nós estamos com 8 minutos só para encerrarmos. Boa tarde a todos. Queria cumprimentar o presidente Joel, presidente licenciado Joel, né, a presidente Carminda, meu amigo Veras e todos os demais tecnólogos, né. Nessa briga que o Dário estava falando, é uma discussão de 30 anos, realmente, uma discussão. Já fui presidente, vice-presidente da FNT, e hoje eu estou como diretor financeiro da Multa, da Caixa Acre. Essa situação da 313 sempre foi uma afronta para todos nós. Realmente, essa situação que nós ficamos dependendo de um engenheiro um engenheiro civil, para poder trabalhar, realmente deixa a gente numa situação complicada. Nós já pensamos até em mudar, em sair do conselho e montar nosso próprio conselho, como foi sugerido em várias reuniões. Eu queria agradecer ao presidente Joel pela disponibilidade, né, pela força que ele tem dado à equipe em prol dos tecnólogos. Realmente, esse trabalho que ele tem desenvolvido para ajudar, realmente fortalece a categoria. Já tinha até desistido, o presidente Joel até tinha desistido já um pouco de brigar, mas isso me deu ânimo para poder continuar mais um pouco, para ver o que vai dar. Tomara que nós consigamos êxito. Eu parabenizo a equipe todinha dos tecnólogos que estão nesse movimento aí, em prol da alteração da 313, que eu acho que é fundamental. Como nós não temos uma lei própria, a 313 realmente é fundamental a alteração dela. E é só isso, só para agradecer a todos vocês e parabéns pela iniciativa, pelo bate-papo, né? Eu acho que é fundamental esse diálogo, nós precisávamos ter mais para poder a gente unir e somar forças um bem melhor. Obrigado a todos. Presidente, agora vamos fazer lá no Congresso. O senhor tem 3 minutos para sintetizar a pergunta. Então, tá bom. Eu já vou aproveitar, então, já vou fazer minha fala final e devolvo para você fazer o encerramento, daí já ganhamos um tempinho aí. Ok. Zé Carlos, eu agradeço aí as tuas palavras também, né? Peço até no começo da reunião, confundi o Zé Paulo com o Zé Carlos, eu tinha olhado o Zé Carlos aqui, falei Zé Paulo, mas é tudo Zé. Zé Paulo, Zé Carlos, são tudo parceiro, né? E eu vejo que o caminho é esse, a questão da 313, a importância é porque como nós não temos a lei, ela funciona quase como se fosse a lei nesse momento, né? Então, a 1073 regulamenta, mas a 313 ela tem um papel estratégico. E fico feliz que o Acre já está aplicando a 1073, né? Que outros CREAs também, com certeza, deve estar aplicando, mas ela tem que ser melhor trabalhada. Ali nós temos um caminho. Não resolve todos os problemas, mas temos um caminho, né, alternativo ali que pode... Cada profissional que, se ele conseguir com a 1073 resolver, como o Saldanha falou, deixar em condições dele trabalhar, exercer a profissão, não importa se é um ou é dois, mas é um ou é dois que conseguiram resolver. A gente vai trabalhar no geral, mas enquanto não tiver o geral, a 1073 já está disponível, é uma decisão, né, da Câmara, ela já pode ser implementada. No mais, Passos e Veras, eu agradeço aí a oportunidade. Como eu falei, nós vamos ter a quinta-feira digital, nós vamos poder trazer aí outras reuniões com vocês, com certeza, sempre nesse espírito de a gente poder ter uma unicidade de ação, né? Podemos ter
a federação, podemos ter sindicatos que são federados, sindicatos que não são federados, podemos ter o movimento nacional dos tecnólogos, né? Enfim, vamos trazer os atores, vamos trazer os diretores de mútua, os conselheiros de outros estados para essa conversa também, para criar esse espírito de mobilização grande nessas reuniões. No mais, agradecer a oportunidade, deixar as nossas redes sociais de campanha aí à disposição de vocês. Eu estou com o Joel no Instagram, estou com o Joel no Facebook, né? E o site onde é que tem as nossas realizações, as nossas propostas, estou com joel.com.br. Também tem o meu Instagram pessoal, o meu Facebook pessoal, que eu estou usando agora na campanha, Joel Krieger, né? O Facebook, e Joel Krieger, _oficial, o meu Instagram. No mais, eu fico à disposição, né? Sempre vou estar aí junto com vocês. Você sabe que a gente está sempre acompanhando, né, aí a questão dos tecnólogos. Como eu disse no início, eu tenho todo esse carinho por ter sido coordenador de curso, por ter sido professor, né, de curso de tecnologia, né, como falei lá, de gestão de qualidade, logística. Então a gente tem todo esse carinho. Sabemos da importância em todo o Brasil, né? O Paraná tem também escolas de tecnologia relevantes, como São Paulo, como aí no Acre, como outros estados, né? Tem uma formação grande de tecnólogos, e eu sempre vou defender a linha, né, que eu já falei anteriormente. Eu quero que todos fiquem no sistema. Respeito as opiniões que eventualmente pensam num caminho diferente, entendo também, porque às vezes a dor é tão grande que a pessoa prefere, né, um outro caminho, né? Mas o meu objetivo sempre é o acolhimento de todos. Por mim não teriam saído os arquitetos, não teriam saído os técnicos, eu sempre tive essa posição pública de querer fazer o acolhimento, que eu acho que juntos nós temos mais condições, principalmente de lutar em defesa da sociedade, mas principalmente em valorização das nossas profissões. Quanto mais a gente se fragmentar, mais difícil, né, vai ser a valorização das nossas profissões. E se o mercado de trabalho já é difícil, a gente fragmentado vai fragilizar mais ainda o mercado de trabalho, né? E, então, eu vejo que nós precisamos estar unidos. No mais, é só agradecer, né? Se necessário, eu faço mais alguma intervenção, mas passo, senão essa, princípio, seria minha intervenção final, e aí fico à disposição aí para os comentários finais, a gente vai estar juntos na sequência. Só não posso deixar de, como candidato, né, diz que todo bom que não pede o voto não merece o voto de ninguém, né? Porque ele ficou 2 horas e não pediu o voto para ele, é porque ele não quer o meu voto, né? Então eu vou pedir o voto para vocês, para Joel 22. Eu sei que aí no Acre tem uma questão regional, a gente respeita ao Pedrão chegando aí agora, Pedrão, nosso presidente aí, obrigado, Pedrão. A gente sabe, Passos, as questões regionais, o Veras também comentou, a gente sabe essas questões regionais e, às vezes, por circunstâncias até regionais, a gente não está, às vezes, alinhado, mas o importante é que nacionalmente a gente está alinhado, né? Nacionalmente a gente está alinhado e depois, independente de quem tiver sucesso aí, a gente vai estar junto com o presidente eleito aí do Acre, como estivemos com a presidente Carminda, como, né, estamos aí em outros estados, então também fico tranquilo fiquem tranquilos quanto a isso, né? Mas, como eu disse, Joel Krieger, 22, aí no dia 15 de julho, peço o apoio e o voto de todos aí, se julgarem que eu mereço. Obrigado, gente. Ok, Joel, muito obrigado. Então, para encerrarmos a nossa reunião, nossa webconferência, eu convidaria ao Veras para fazer um encerramento final, assim como ele fez a abertura, fazer um encerramento, se despedir de todos, de antemão, agradecer a todos pela participação e, com a palavra, o presidente Veras, para encerramento. Não pode abrir uma falazinha rápida antes do encerramento do Veras? Se o Joel permitir, porque acabamos ao tempo, né? Viu, o Dário? Já acabamos o tempo. O tempo que nós estávamos... rápido, aí 5 minutinhos eu posso ficar assim. Pode ficar? Ou não? Tá. Só dizer o seguinte, antes do Veras, que é o dono da casa. Eu vejo como nós fizemos uma reunião, Joel, de trabalho
e com desdobramentos políticos, isso é natural, mas fizemos uma importante reunião de trabalho. Eu acho que nós aqui saímos mais do que satisfeitos. Acredito que os colegas Nascimento e Saldanha, que nós convidamos para que também fizesse parte pela primeira vez desse tipo de reunião, também devem ter gostado e com certeza se manifestarão no grupo, que eu também participo lá. Mas foi por demais importante por nós termos construído algo que nós queríamos conversar com o presidente do Confea, quer dizer, e vamos continuar tendo essa conversa. Fazer uma brincadeira no final, quando eu entrei na Emater em 77, técnico agrícola que eu era só, eu era igual agrônomo, todo mundo tinha o mesmo tratamento pelo produtor, pelo banco, e eu me lembro de um amigo agrônomo que todo mundo achava que a gente tinha muito dinheiro, né? E que esse amigo, ele tinha conta, a gente tinha conta em todos os bancos, era Banco do Estado, era Caixa Econômica, era Banco do Brasil. Aí um dia o gerente do Banco do Brasil chamou esse Ailton, um agrônomo, um amigo nosso daqui do Espírito Santo, falou: Ailton, a sua conta aqui está furada, você não está fazendo movimento, não está fazendo média. Aí o Ailton respondeu para o gerente: olha, Mateia, você sabe que eu não tenho dinheiro. O que eu sou é seu amigo, eu tenho que fazer média com você, porque você é meu amigo. Então, eu estou fazendo essa brincadeira para dizer que nós estamos construindo aqui um amigo que vai não fazer a nosso favor porque é amigo, mas que vai pesar para o nosso lado o fato dele saber que nós temos direito a algumas situações e que o fato da gente ter esse presidente a nosso favor, ele vai se manifestar a nosso favor, ele vai ser uma nossa voz, como gerente do banco, amigo do agrônomo, para fazer a média dele. Quer dizer, nós gostaríamos que o Joel continuasse sendo esse amigo na reeleição dele, que com certeza isso vai acontecer. Muito obrigado, fiquei satisfeito, agradeço aí por todas as participações, pelo Acre ter me convidado, e a gente está contente por isso ter acontecido nesse momento tão importante da gente eleger nossos candidatos que a gente gostaria de ver no Confea novamente, nos CREAS, na Multa e por aí adiante. Muito obrigado, boa tarde a todos. Deixa eu só brincar com o Dário aqui, Veras, porque eu posso perder o amigo, mas não vou perder a piada, né? Eu não acho que você tem dinheiro, Dário, eu tenho certeza que você tem muito dinheiro, Dário. Tenho certeza. Então, desculpe, Veras. Então, Veras, qual a palavra, Veras? Encerra. Presidente Joel, hoje, essa tarde, vai marcar na história do SINTAC, dos tecnólogos do Acre, e também no Brasil, porque nós temos vários colegas de vários estados participando desse nosso bate-papo. Eu te agradeço a forma didática e carinhosa que você nos tratou, as tuas explicações, realmente, como o Dário falou, é o que nós esperávamos de você. Tá? Você pode contar conosco, estamos à tua disposição. Esperamos também que você tenha sucesso na sua empreitada. Esses participantes de hoje, nesse bate-papo, serão multiplicadores da tua campanha, que com certeza será vitoriosa. Tá? Estamos à disposição aqui no Acre, em todo o Brasil. Papos futuros virão com essa tua disponibilidade, a tua afetividade conosco. Isso nos encoraja, como disse o Zé Carlos lá atrás, que se sente mais motivado agora quando você diz que está nos apoiando, que vai nos apoiar e busca esse apoio com os demais membros do Confea, presidente CREAS, etc., Congresso, os parlamentares todos envolvidos. Então, isso nos motiva a dizer, pô, nós estamos do lado do cara certo. Né? Eu quero agradecer a Luara, tua assessora, que intermediou esse nosso bate-papo, o Passos, que foi o mediador, Zé Paulo, Dário, o Gomes, os colegas lá que todos se manifestaram. E, mais uma vez, dizer que hoje marcou uma data muito importante para os tecnólogos do Acre e do Brasil todo. Sucesso para você, muito obrigado pela atenção e até a próxima. Outra coisa, o Passos gravou esse nosso bate-papo. Se alguém se interessar, manda para a gente. Nós podemos disponibilizar, Sim, tá bom? Boa tarde a todos, saúde para todos.